Fala pessoal, bom, estamos no carnaval, mas eu não podia deixar de falar com vocês sobre um assunto que está tomando o debate de todo mundo, que é justamente a saída do Lula da cadeia para ir ao velório do seu neto Arthur. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, mas antes você já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e para ajudar a MBL acesse www.mbl.org.br/contribua. E para ver meu canal, meus conteúdos também, Rubinho Nunes MBL no YouTube, se inscreve lá que tá tendo coisa bacana por lá, valeu? Bom pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês fazerem uma análise comigo desse conteúdo, uma análise fria, uma análise que tem que ser jurídica, simplesmente no arcabouço jurídico. E a gente tem que se desprender um pouco da empatia e se desprender um pouco daquilo que a gente fica pensando, poxa, tadinho, coitado, tal. Obviamente a gente sente muito pela perda do garoto, é uma criança de 7 anos, nenhuma criança de 7 anos merece perder a vida. E não é porque é o neto do Lula, não, é qualquer criança mesmo, a gente tem que ter uma empatia por criança. Eu particularmente gosto muito de crianças e eu fico um pouco tocado quando eu soube do falecimento do garoto, especialmente na forma como aconteceu. E não estou aqui para falar especificamente sobre isso, mas principalmente e exclusivamente quanto à liberação do Lula do estabelecimento prisional da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba para que ele viesse a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para velar e participar do velório e enterro do seu neto. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é que todo mundo fica discutindo, ele tem esse direito, é uma garantia, a culpa é da lei. Não tem o direito e a culpa também não é da lei. A lei de execução penal, no seu artigo 120, ela diz que o preso em regime fechado ou semiaberto poderá ser liberado para uma saída específica para comparecer a velório de ascendente, no caso pai, mãe, avô, descendente, no caso filho, neto, ou irmãos ou cônjuge. Bom, isso diz o quê? Que ele poderá. E é justamente nesse termo, no poderá, que nós temos que se fixar nesse ponto. Por quê? No parágrafo único do artigo 120 é dito que a liberação é dada pelo responsável pelo estabelecimento prisional. Se o Lula estivesse numa cadeia comum, seria o diretor do presídio. Como ele está na Superintendência da Polícia Federal, foi a juíza Lebos da execução dele que concedeu o benefício para que ele viesse até São Paulo velar o próprio neto. Bom, estabelecido esse ponto, entendido exatamente o que diz a lei de execução penal, o artigo 120, vamos analisar uma coisa. Primeiro, existe jurisprudência. O que é jurisprudência? São julgados de tribunais, julgados de cortes, que dão conta de que não há uma obrigação de liberação do preso, e sim uma possibilidade. Analisada a conduta do preso, o risco que ele impõe à sociedade, a questão logística, a segurança, o custo de toda essa operação. E obviamente o custo da operação do Lula é caríssima. Veja só, o Lula dispôs de um helicóptero para sair da Superintendência da Polícia Federal e ir até o aeroporto, lá em Curitiba. Então ele teve um helicóptero. Lá ele pegou o avião disponibilizado pelo governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e utilizou esse avião do governo, com combustível do governo, custeado pelo governo, para vir até Congonhas, em São Paulo. Em Congonhas ele teve um outro helicóptero disponibilizado para ir até lá e mais 30 viaturas da Polícia Militar, uma unidade de base móvel, umas 10 motocicletas da Polícia Militar, mais de 100 policiais militares envolvidos na operação, 5 viaturas da Polícia Federal, mais os agentes ali, se a gente considerar 2 por viatura, mais 10 agentes da Polícia Federal, todo um aparato movido para ele. Depois ele ainda deve utilizar o helicóptero para voltar para o aeroporto e então tomar ali um avião e de avião voltar para Curitiba. Em Curitiba ele pega o helicóptero de novo e vai até a cadeia. Gente, para e pensa. É um aparato estatal imenso que é movido em favor do Lula. É muita gente, é muito policial, é muito custo e a gente fica pensando. Primeiro, esses policiais militares, eles deixam de estar na rua dando segurança para a sociedade, fazendo ronda, prendendo vagabundo, prendendo bandido, para estar ali fazendo a segurança para que o ex-presidiário vá velar o seu neto. Segundo, existe um custo operacional muito grande. São combustíveis de helicóptero, combustíveis de avião, combustíveis de carro, de viatura, tudo isso pago com dinheiro do Estado, com dinheiro seu. E aí a gente fica analisando, temos que ser razoáveis. Uma das fontes do direito é justamente os costumes, a razoabilidade, a equidade. Para e pensa, a gente vive num país onde pessoas morrem na fila dos hospitais justamente pela falta de atendimento médico. Muitos pais, especialmente os mais pobres, acabam enterrando os filhos justamente porque eles não conseguem atendimento, falta remédio, falta medicamento, não tem estrutura às vezes para levar o filho até um médico para ser atendido, até uma unidade básica de saúde. Esses pais perdem os filhos, crianças pequenas, e às vezes não tem dinheiro para comprar um caixão para a criança.
Agora a gente vai dispensar todo esse dinheiro em favor do Lula? Isso é privilégio, isso é regalia, mesmo preso, depois de roubar toda a população como roubou, depois de chefiar uma quadrilha que roubou bilhões da Petrobras, que achacou o Congresso Nacional através do mensalão, do petrolão, ele ainda tem essas regalias preso. Isso é um absurdo, isso é um assinte à sociedade, isso é um assinte à população. Não é porque nós estamos num Estado democrático de direito, um Estado garantista, que a gente tem que garantir esse tipo de regalia. Isso é realmente um absurdo e gera revolta, faz borbulhar, faz fervilhar a população. Quando eu fui gravar esse vídeo, o Renan até falou pra mim: Rubinho, grava o vídeo, mas não se revolta. Porque o pessoal sabe que eu acabo me revoltando um pouco demais com isso. É uma coisa que, como advogado, como cidadão, transcende as minhas possibilidades de entendimento, de razoabilidade. Eu fico pensando naquele pai que viu o filho morrer porque não tinha remédio para dar, agora tem que ver o Estado, que rouba através de impostos, bancando para um condenado por roubar do povo poder velar seu próprio neto. Isso é um absurdo, isso é um assinte. E a lei, volto a dizer aqui, especialmente, a gente tem que focar nesse ponto, a lei não garante a ele esse direito, a lei dá a ele essa possibilidade. Eu lamento muito pelo neto. E, inclusive, eu tenho absoluta certeza que toda aquela força policial ao redor do velório causa algum constrangimento para a própria família. É muito chato isso. Eu sinceramente, eu tento me colocar no lugar da família e não deve ser agradável para eles. Assim como não deve ser agradável para o Lula. É uma experiência completamente desnecessária e inadequada para todos. Alguns presidiários, presos por tráfico, presos por contrabando, por roubo, que se vê nessa situação de ter que ir até o velório, quando eles vão com 2 policiais do lado. Vai lá, faz o velório, faz as últimas homenagens dele e vai embora. Agora fica pensando, imagina que o filho, o pai do Marcola, venha a falecer. Você acha que o Estado moveria esse aparato para levar o Marcola no velório? Eu tenho absoluta certeza que não. Porque é um preso de extremo potencial ofensivo. E mais, os demais presos, qualquer preso, se você conhece alguém que foi preso, alguém que está preso, você para e pensa, você acha que esse cidadão que está lá no estabelecimento prisional, se ele precisasse sair do Estado, o governo pagaria, moveria todo esse aparato estatal para que ele fosse ver o próprio filho? Eu me lembro que até pouco tempo atrás, até antes do Michel Temer ser presidente, para transportar órgãos faltava avião. Aí o presidente Michel Temer liberou o avião da FAB para transportar órgãos, para levar coração. Faltava até isso no país. Agora o Ratinho Júnior vai lá e libera um avião para o Lula, simplesmente para garantir uma regalia, um benefício para ele. Isso é um absurdo, isso é um assinte, isso não poderia ter acontecido, isso é um desrespeito com toda a população. No mais, eu presto meus sentimentos à família do garoto e lamento muito a morte do garoto. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.